E aí pessoal, no vídeo de hoje temos Matheus Batista, se destacando em Joinville pelo seu bom trabalho de político, e não por ser só um amador. Confira no vídeo e já deixa o like para me ajudar. Muito obrigado. Opa, o que foi aí? Temos notícias do nosso vereador Matheus Batista? Vamos lá. Pichação de facção e pena de morte. Hoje eu vou te provar matematicamente que um bandido com medo é um cidadão de bem seguro. Calma! Essa é a sua dose anti-Bobson do dia pra você que não tá nem aí pra o que tá acontecendo entre a Virgínia e o Zé Felipe. Afinal, um país que se adaptou a ter pichações de facções nos seus muros como se fossem marcações de propriedade é um país onde quem tá preso é o cidadão e não o bandido. Afinal, eu aposto que na sua casa tem grades e que você se prende toda noite com medo de que um vagabundo invada a sua casa. Então, a pergunta que a gente faz é: quem tá realmente livre? Você ou o bandido? Mas e se fosse o contrário? E se fosse o bandido que tivesse medo de morrer? É isso que a gente vai investigar aqui hoje. E foi assim que eu cheguei no Peri Chiquida, o autor desse artigo aqui, que é um dos economistas do crime mais respeitados desse país. E o que ele descobriu nesse trabalho aqui deveria ser o centro do debate no país hoje. A primeira coisa que eu descobri é que o Peri parte da teoria econômica fundada pelo autor desse artigo aqui, o Gary Becker. Essa teoria pressupõe que os criminosos fazem uma conta de maneira meio intuitiva sobre os custos e os benefícios de cometer um determinado crime, e que matematicamente se expressa nessa equação aqui. Dentro dessa análise, a probabilidade de ser punido e o quão severa vai ser essa punição são os custos mais levados em consideração pelo vagabundo. Ou seja, depende daquilo que a lei penal vai determinar como punição e do quão eficiente vai ser as políticas anticriminalidade e o sistema judiciário. Voltando para a investigação do Peri Chiquida, nos estudos que ele fez, a gente descobre que as maiores motivações para entrar no mundo do crime são a cobiça e a busca por ganhos fáceis. O que faz total sentido quando a gente vê que, nesse mesmo estudo, ele destaca que a renda média do criminoso é de R$46 mil. 13 vezes a renda média do trabalho legal. Tinha que ser esse número, né? Entre os entrevistados do estudo, só 0,7% disseram que os custos do ato criminoso foram maiores do que os benefícios. O que é meio óbvio, né? Num país onde 70% dos homicídios não são resolvidos e quando o bandido é preso, surge algum intelectual do bueiro para falar em direitos humanos. Agora, a descoberta mais interessante desse estudo é o fato de que 82% dos criminosos disseram que não teriam cometido aquele crime se a gente tivesse prisão perpétua ou pena de morte, provando matematicamente que um bandido com medo é um cidadão seguro. Agora, a pergunta que fica é: você acha que a elite intelectual e política desse país está disposta a dar espaço? Ou você acha que para eles é muito mais fácil negociar e se juntar com esses grupos terroristas que estão tomando territórios do nosso estado? Bom, a resposta para isso você já sabe. Então manda esse vídeo aqui para aquele seu amigo Bobson e me segue para as próximas investigações. Nossa senhora. Eu diria, assim, que o Kim Kataguiri tem um sucessor, tá? Sim. Assim, o trabalho do Matheus é muito bom. Muito bom. Nossa, que vídeo. E a gente percebe que o vídeo é bom quando a gente coloca um vídeo de fora e a audiência aumenta quando tá passando, tá? Muito bom, muito instrutivo, bom demais. Puta que pariu. Matheus é muito bom. Muito bom. Sigam o Matheus Batista, tá? O bandido, eu vou complementar aqui o que ele tá falando, né? O bandido, ele tá buscando uma espécie de antifragilidade e uma não linearidade. O que ele quer, tá? Pra valer a pena fazer o crime, ele quer buscar ter o mínimo risco possível e ganhos desproporcionalmente grandes. Ele não quer uma coisa linear. Por exemplo, uma coisa linear aqui no Brasil é você ser um assalariado. Você não vai ter um grande ganho, tá? Mas o seu risco embutido também não é tão grande. Isso é linear. A não linearidade, ou seja, você conseguir ter grandes ganhos, vem de atividades que eu volto a colocar, permitem ganhos que vão ser, vamos dizer, explosivos, né? Muito maiores do que um ganho de alguém normal. Mas para funcionar, né, você tem que mitigar os riscos. E a atividade criminosa no Brasil mitiga o risco. Chance de ser pego baixíssima. Rentabilidade alta. Leis penais frágeis. Proteção na cadeia. Advogados pagos pela facção. Então a facção garante que os seus danos na atividade criminosa sejam os menores possíveis. E eles fazem um lobby em Brasília para garantir que leis penais sejam feitas para que você tenha tudo muito fácil.
Então, um faccionado, né, um bandido faccionado, quando ele se junta à facção, ele mitiga demais os riscos. E ele tem ganhos desproporcionalmente altos. Então, se ele é um cara, um homem, que vem de uma periferia, não estudou, família destruída e tal, ele se junta a uma facção, cometer crime vale a pena. Porque as leis são fracas, ele não é pego, e ainda tem um sistema de proteção quase um seguro garantido pela facção. É isso que diferencia, por exemplo, o PCC de outras facções. O PCC criou esse estímulo, uma espécie de colchão, que garante que o cara não se ferre completamente. É isso que precisa ser destruído. O cara, quando for fazer intuitivamente, como ele disse, essa conta, tá? Porque em geral essas contas são feitas de maneira intuitiva, ele tem que ter medo. O estímulo do medo tem que vir no sistema 1 de raciocínio dele muito claro. Não, vai dar merda. Não, calma. Entendeu? Tá claro na cabeça dele. Prendeu, matou. E cara, não, esquece, eu vou ser preso ou vou ser morto. Não, vai dar merda. Não. Então você tem que destruir o colchão que as facções garantem de... O cara foi pego, foi direcionado à delegacia. Já tem um advogado do crime, pago pelo crime ajudando ele. Aí dentro da delegacia e dentro do presídio, já tem a cela pra ele, já tem todo o sistema de proteção pra ele. Então isso tem que ser debelado, destruído. Aí, saidinha, como é que chama? Progressão de pena. Leis simples e que vão leis complexas que são lenientes com você, penas brandas, um inquérito policial longo, demorado pra caramba, recursos infinitos, prisão não mais em segunda instância, né? Prisão, né? Tudo isso beneficia demais o criminoso, mas beneficia muito o criminoso. O criminoso tem um aliado invisível, que é o político. Porque como as leis de processo penal e as leis penais incidem sobre o político também, ou seja, por outros criminosos também, o político, né, seja muito garantista, porque senão dá merda pra ele. Veja que os garantistas atuaram pra acabar com a Lava Jato, assim como atuam pra defender o crime. E, em grande medida, o discurso garantista serve pro político corrupto, por isso que os garantistas atuam muito bem com os políticos corruptos e também com o crime organizado. Aí eles dão as mãos, ó. Eles vão dar as mãos. Então aqui tá o garantismo faccionado, político, eles vão dar as mãos, são as mesmas leis. A merda tá aí. Entrou mais 2 Valete Plus, né? É isso? 8 e 9, ó, assinar o 8 e o 9, deixa eu assinar aqui, falta 2, galera. Like na live. Renan, só para finalizar o assunto, Matheus Batista, ele aprovou um projeto de lei que prevê multa de até R$57 mil para pichações em Joinville. Puta que me pariu! Não, assim, o que deu? Que assim, os vereadores deste movimento, assim, estão dando show nos últimos dias. Vocês estão percebendo que tá dando show? Matheus acaba de passar um puta projeto. Se você gostou desse vídeo, deixe um like e se inscreva no canal para receber mais vídeos de análises como esse. Muito obrigado e até mais.